Então, olá a todos e vamos falar de finanças. Porquê? Porque todos precisamos de finanças e precisamos ter fé nesta área. Eu hoje escolhi um título para esta rubrica que diz assim: Como mudar a sua vida financeira? Como é que você pode mudar a sua vida financeira? Se você já tem Jesus, você vai ver que você já tem esse poder, essa capacidade. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Então, como é que você vai mudar a sua vida financeira? Vai fazer o mesmo que Jesus fez quando esteve aqui no planeta. Ele usou sementes financeiras para colher finanças. Ele usou a lei de semear para colher. Foi assim que Jesus, depois que foi batizado nas águas e no Espírito Santo, começou a pregar e ia com os seus discípulos, pagava as contas, mas não tinha emprego, não tinha igreja, não tinha nenhuma fonte de riqueza. Então como é que ele fazia? Ele passava a vida a usar a lei de semear para colher. Ele até tinha um tesoureiro, que ainda por cima era ladrão, mas nunca lhe faltou nada. Então, uma frase que você devia também guardar é esta: ou o dinheiro vai escravizar você, ou você vai fazer do seu dinheiro o seu empregado, o seu escravo. A maior parte das pessoas é escrava do dinheiro, porque tem um conceito que vem do mundo, em que a pessoa pensa, bem, eu ganho tanto, portanto estou limitado ao meu salário. E se o dinheiro diz isto podes comprar, aquilo não podes. Podes morar neste bairro, mas daquilo já não podes. Podes comprar este carro, mas aquilo não podes. E daí vai. Mas quem está em Cristo, ou seja, aquela pessoa que já entregou a vida a Jesus, ele foi feito uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Ele foi liberto do poder das maldições que pairam neste planeta. A ver? As maldições provocam toda esta série de coisas terríveis que estão a acontecer neste momento, deixam de ter poder sobre si. E Deus colocou você à parte, num lugar onde você tem direito à proteção e às bênçãos, às mesmas bênçãos que Deus deu a Abraão. Jesus pagou o preço para que isso fosse possível. Jesus foi à cruz para pagar o preço para que isto que eu estou a dizer fosse possível para a sua vida. Se você diz assim, mas eu não sou ainda crente, não sou da igreja, bem, então é muito fácil hoje mesmo, abra o seu coração para Deus, comece a andar com Deus. E você vai ter os mesmos privilégios. Então, o que é isto de fazer o seu dinheiro trabalhar para si? Porque há bocadinho eu disse, tenho aqui uma frase que eu acho que é muito importante. Deus deu isto para mim há muito tempo e agora, claro, eu compartilho isto com vocês. Ou o dinheiro é meu escravo, meu empregado, ou então o dinheiro me escraviza a mim. Quer dizer o quê? Que se eu tiver Jesus, andar com Deus e eu usar a lei de semear para colher, então eu vou ter sucesso. Porque Jesus disse que tudo nos céus e na terra funciona de acordo com esta lei de semear para colher. Tudo. Funciona até para crentes e descrentes. O próprio Deus funciona deste jeito. E, portanto, o nosso dinheiro são sementes. Se nós semearmos, como a Bíblia diz, dízimos e ofertas na casa de Deus, que é o solo adequado,
para as sementes financeiras, então Deus abre as janelas dos céus, derrama sobre nós uma bênção tal que dela advém a maior abastança. Deus nos liberta da pobreza, da miséria e de vai. Isto é muito importante. Tem aqui umas frases que é muito importante. Eu escrevi isto para que você preste atenção. Como é que você pode mudar a sua vida financeira? É conhecendo qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que todos prosperem. Diz a Bíblia, já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre. Claro, sendo rico, Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é que fez as montanhas, o petróleo, o ouro, tudo. Mas Ele veio em pobreza, aqui à terra, na forma humana. Uma humilhação. Para quê? Para fazer uma troca. Tomar o seu lugar e o meu, e em troca nos dar o que Ele sempre teve. Inclusive, Ele foi à cruz por causa disso, para pagar a sentença, e foi ao inferno, que é uma prisão. Assim Ele comprou a sua liberdade. Comprou isso. Com o quê? Com o sangue de Deus, derramado lá na cruz. E nem no céu nem na terra há outro nome pelo qual você pode ser salvo, liberto, curado, a não ser pelo nome de Jesus. Muita gente diz, o caminho é este. Outros dizem, este, eu sou o caminho, eu é que sei. Mas afinal, nada disso é verdade. Só há uma pessoa que é mesmo o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Então, saiba qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é pobreza. Pobreza é maldição. O diabo é que vem para matar, para roubar, para destruir. Jesus veio para dar vida em abundância. Em abundância. Segundo ponto que eu tenho aqui é: construa a sua vida na rocha. Muda de estilo de vida. Mude os seus pensamentos. Lava a sua mente das ideias deste mundo quando elas são contrárias às ideias de Deus. Para você passar a pensar do mesmo jeito que Deus pensa, falar do mesmo que Deus fala e fazer as coisas do mesmo jeito que Deus faria se estivesse no seu lugar. Então você vai ter o mesmo sucesso que Deus tem. Portanto, Jesus, não se esqueça, Jesus disse que havia 2 homens que sofreram um temporal terrível. Um perdeu tudo, o outro não perdeu nada. Quem é que perdeu tudo? Aquele que não tinha tempo para Deus, ou então ouvia isto ou aquilo que Deus dizia, mas ele não fazia, porque achava o seu acho, e o outro não. O outro tinha comunhão com Deus, andava com Deus e ouvia e praticava aquilo que Deus ensinava. Conclusão, a tempestade não o derrubou. Portanto, me diz que não é a tempestade que tem poder sobre si. Não é este vírus que tem poder sobre as pessoas. Está a ver? Tem porque as pessoas não sabem a Bíblia. Porque as pessoas não conhecem Deus, nem sabem que o diabo existe mesmo. Se a pessoa começar a andar com Deus e fizer o que Deus diz, não é os agentes externos que o vão derrubar. Deus o vai proteger e o vai abençoar. Outro ponto é: faça de Deus a sua fonte e não o seu salário e não a sua reforma. Porque enquanto você estiver nesse setup, nessa mentalidade, pois eu tenho uma reforma muito baixa, pois cortaram o salário, pois o meu negócio está muito fraco, agora diz que desde o início do ano as coisas estão bastante mal. Bem, era previsível com as lojas fechadas, com negócios fechados, com as pessoas obrigadas a estar em casa, o que é que estávamos à espera? É horrível, mas
Aqueles que andam com Deus, aqueles que estão a fazer o que eu estou aqui a ensinar, porque é Deus que ensina isso, esses estão a vencer. Há de haver muita gente que diz, não acredito, não faz mal. Isso é impossível. Não, não é nada. Funciona. Por quê? Porque é Deus que diz que é assim. Está a ver? E Deus não mente. Eu acredito em Deus à minha maneira. Bem, então, se calhar não vai ter muito sucesso, porque Deus não se verga, Deus não se dobra, né, à sua maneira, é à maneira de Deus. Bem, outro ponto é, cria no seu coração um espírito de fé genuína. O que é fé? Aquilo que eu vou falar a seguir. É uma força que vai buscar aquilo que Jesus já fez lá na cruz. Tudo o que você precisa já existe. E fé vai buscar isso, que já existe, e trazer para a sua vida material. Outro ponto é, não olhe para os problemas. Olhe antes para Jesus. Olhe para Jesus. O que é olhar para Jesus? Olhar para os versículos bíblicos. Olhar para as promessas de Deus. Olhar para aquilo que Ele promete e Ele cumpre. Olhar para aquilo que Ele diz para nós fazermos e fazemos. Neste caso é semear para colher. Jesus dizia, por exemplo, dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, com medida com que medires, e é com essa medida que serás medido. E depois, muda de imagens erradas. Eu hei de falar, estes são temas que eu vou abordar assim, em mais detalhe ao longo dos dias, mas você tem que parar de ter imagens em que você se vê mal, pobre, doente. Essas imagens são corrosivas. A ver? Fé verdadeira é não só acreditar naquilo que eu já falei, mas também eu tenho que mudar, ver-me a mim, ver a minha família do jeito de Deus me vê. A ver? E dois, por último, no dia 2, eu quero falar sobre como, portanto, mudar a sua vida financeira é honrar a Deus com dízimos e ofertas. Aqui no livro de Malaquias, que era um profeta, e vou pedir ao time para vir aqui assim, e depois eles podem tocar, olha para Jesus e não para os problemas. Mas no livro de Malaquias, Deus dá um recado ao seu povo, ao povo daquela época, porque o povo estava numa lástima, estava muito mal, e estava a pedir ajuda a Deus, e não sabia porque é que estavam mal. Estavam pobres, estavam desgraçados, estavam escravos, estavam muito mal. Então, Deus chamou o seu profeta, o seu empregado, e disse, vai dizer a essa gente qual é o motivo de eles estarem a passar mal. E primeiro, se você ler aqui em Malaquias, Deus disse, olha, o problema é que eles não me honram a mim, não. Não me honram. Honram o Joaquim, o Manel, o Francisco, bate palmas a não sei quem. E hoje é semelhante, é igual. Batem palmas aos artistas, ao futebol, enfim. Mas depois a Deus não tenho tempo. A ver? E quando vêm à casa de Deus e se dão alguma coisa para ajudar a obra de Deus, dão esmolas. Até à chamada caixinha das esmolas. Já imaginou? Você dá esmolas ao seu filho? Não, você dá o seu melhor. Já imaginou? Dá esmolas ao Rei dos Reis. Deus fica ofendido. E depois nunca tem tempo para servir a Deus. Ai, que chatice e tal. A ver? E portanto, isso era o motivo. E mais, para os homens Deus dizia, e para os homens que eles andavam em adultério. E muitos homens não sabem porque é que depois têm problemas. Não só de saúde, mas financeira. É porque mesmo que mais ninguém saiba, Deus sabe tudo. Então, o que acontece? Deus repreendeu-os. Mas depois, porque Deus é como um pai, sempre repreende quem ama, e ele disse qual era o caminho. E diz aqui,
até, aliás, ainda na repreensão diz assim, em Malaquias 3,7, desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Quando as pessoas, em vez de fazer o que vem na Bíblia, até fazem o oposto que vem na Bíblia, porque vem um falso profeta e diz que é assim, que é assado, e ele acha que não tem mal nenhum, depois não sabe porque é que não tem sucesso. E Deus está aqui a dizer porquê. E portanto, mas a boa notícia é que Deus depois deu a solução. Diz assim, versículo 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento da minha casa. E depois prova, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas dos céus, não derramar sobre vós uma bênção tal que dela venha a maior abastança. Ou seja, os dízimos é o poder de Deus. É o poder de Deus para a área financeira. Dízimos tira uma pessoa da desgraça, da miséria, da pobreza. E eu sei, não só porque, claro, porque está na Bíblia, mas quantas e quantas pessoas eu conheço que vieram assim para a igreja. Empresários, toda a sorte de pessoas. E ao princípio a pessoa diz, mas se eu ainda vou honrar a Deus com dízimo, então é que eu vou ficar sem nada. Eu já quase não tenho nada. E diz, então, não sei o que é que vem fazer à igreja. Não, eu quero saber qual é a sua opinião, quero saber qual é a opinião de Deus. Eu estou-lhe a dizer a opinião de Deus. Quando você dá para Deus, você não fica sem. Porque Deus pega nisso que você dá a Ele e multiplica. Boa medida, recalcada, sacudida. Quando você vai a uma loja, Ele não lhe multiplica nada. Ele fica com o dinheiro e não devolve, dá-lhe o produto. Mas Deus não, Ele multiplica. E mais, todas estas, e por causa de vós, repreenderei o devorador, que é o diabo, para que não vos consuma o fruto da terra, para que não vos roube, para que não se use deste ou daquele para te roubar dinheiro. Portanto, nesta rubrica, como mudar a sua vida financeira, honra a Deus. Honra a Deus com a sua área financeira. Se você mora longe de uma igreja, aqui estamos nós. Se você vai à igreja amanhã ou até domingo, pode, muito bem, e deve, né, ir à igreja e honrar a Deus com os seus dízimos lá na igreja. Mas seja como for, faça isso do fundo do seu coração, faça isso com fé e vai ver como tudo vai mudar na sua vida financeira. Vamos então ver a placa e ouvir a música. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Sua mão sobre mim e receba a unção de Deus sobre a sua vida financeira. Eu ordeno prosperidade, abundância, sucesso a todos que estão em direto conosco. E declaro que não é só a igreja que está a prosperar, mas todos aqueles que estão em direto e que estão a praticar as leis de Deus. Amém e amém. Aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Olha para Jesus, aleluia. Olha para Jesus, tira os olhos dos problemas. Tira os olhos dos problemas. Tira os olhos dos problemas.